Olá a todos, curtam este vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no canal, aqui no meu canal. Eu nunca pedi isso, mas como eu vou responder um nome famoso, conhecido, neste submundo, nessa subcultura do YouTube, das redes sociais, sei que vai vir gente de tudo que é canto que ainda não está inscrito. Então, se você vive e gosta de arte, poesia e política, gosta de pensar e não se deixa levar, estamos juntos. Veja, um colega meu das redes sociais, Márcio Noal, ele me avisou que o Nando Moura, o youtuber e músico frustrado Nando Moura, pegou um comentário meu, que eu fiz num vídeo, se eu não me engano, eu fiz esse comentário há 2 dias, num vídeo do Paulo Giraldelli, no canal do Paulo Giraldelli, e pegou este comentário meu e usou num dos seus vídeos, num vídeo de hoje, né, sobre a futura ministra bolsonarista do Ministério da Amélia, da família ultrapassada, né, estatisticamente, sociologicamente, cientificamente ultrapassada, e dos direitos humanos para humanos direitos. Né. Agora, ele pegou meu comentário e usou neste vídeo como se eu fosse um dos difamadores desta ministra goiabenta, fundamentalista e teocrática, e pegou um post do Leandro Carnal, pelo que eu estou lembrando, né? Como eu não sou inscrito, não assisto, não acompanho, este meu colega me enviou e fui assistir. Pelo que eu lembro, usou um post do Leandro Carnal, que foi o mais terrível, um humor ácido, que só os ateus são capazes de fazer, né? É uma montagem da imagem de Jesus Cristo na cruz, e do lado várias goiabas, assim, né? E o Leandro Carnal escreve: quem nunca pecou que atire a primeira goiaba. E o comentário de um outro sujeito lá, kkkk, rindo. O mais interessante, gente, é que o meu comentário, se vocês viram ou não, ele é o mais sério, ele é o mais sincero, ele é o mais indignado. Eu não zombei dela. Veja só, eu comentei o seguinte, e o Nando Moura fiz esse meu comentário e colocou lá. Comentei o seguinte, eu escrevi o seguinte, que é o que eu tenho dito, escrito e dito. E eu nem ia fazer, eu não estava conseguindo ter vontade de fazer vídeo sobre esses ministros, sobre essa ministra em particular, mas o Nando Moura acabou me ajudando. Eu comentei o seguinte, que nojo, isso é estado em relação àquele vídeo dela sobre o pé de goiaba, que ela viu Jesus no pé de goiaba. Que nojo, isso é Estado Islâmico. Ela fez um culto lá, um templo, numa igreja neopentecostal. Que nojo, isso é Estado Islâmico. Arábia Saudita, o Brasil merece mais do que isso. Isso é loucura total, perigosíssimo misturar isso, religião fundamentalista, com política. É teocracia. Gente maluca, incompetente e corrupta. Eu só falei verdades. Tanto é que o Nando Moura não conseguiu contra-argumentar cada um desses meus pontos. Ele nem contra-argumentou. Ele apenas leu e acabou divulgando, provavelmente, o meu canal. Como ele tem mais de 3 milhões de seguidores, né, inscritos. O Leandro Carnal zombou, o outro comentarista zombou. Eu fui mais sério. E essa gente é muito interessante, porque, inclusive, eu acho que o Ministério Público deveria investigar o Nando Moura. Ele não passa de um lacaio bolsonarista e da direita, né, de politiqueiros da direita. É diferente de mim, de outros youtubers. A gente pega o nosso celular, ou nossa câmera, ou nossa webcam, coloca, fica de frente da nossa biblioteca, de uma forma bastante amadora, dentro da nossa casa, e faz os vídeos numa tentativa de expressão. Você vê, e aí vem o meu lado, minha parcela mística, desculpem, eu tenho um tato, uma certa intuição em relação a essas pessoas. Você vê nos vídeos dele, que eu não acompanho nem assisto, vejo muito por cima, evito, que o cara não está acreditando nas coisas que ele diz, né? Ele é um capataz, ele não sei se está ganhando dinheiro ou não, e mesmo se tiver também, acho que
Há jornalistas aí seríssimos que também ganham de políticos. Mas você vê que o cara não está acreditando 100% no que ele fala, né? É que nenhum Edir Macedo, um Valdomiro. Você tem que ser ingênuo, incauto, para seguir essas pessoas. Você vê que ele está fazendo um serviço. E aí que vem a tática, a estratégia da extrema-direita, que é criar bodes expiatórios, a esquerda, não sei quem defende os direitos humanos, ativistas, ambientalistas agora, o que é uma coisa terrível, o Bolsonaro falando que tem que acabar com reservas ambientais, sair dos acordos climáticos, etc. Criar esses bodes expiatórios, cortinas de fumaça, né, para incautos, ingênuos, essa massa raivosa que não tem tempo de ler, e não lê nem notícias, e nem livros, e tá aí, sem norte, né? E agora os progressistas, os democratas e a esquerda estão fazendo uma frente de educação popular, como já dizia o Paulo Freire, que era preciso fazer uma educação popular, e nas redes sociais, para vir informar, desmistificar, desmascarar essa gente, Olavo de Carvalho, Pondé, Nando Moura, quem mais? Etc, etc, etc. Bom, e os próprios Bolsonaros. E o que eles fazem? Qual que é a estratégia? Eles nos chamam de difamadores, como se nós não tivéssemos coração. O próprio Bolsonaro fez um Twitter sobre isso. Não foi ele que escreveu. Talvez foi um dos filhos, talvez tenha sido algum dos filhos. Que eles falam o seguinte: nós e a mídia e tal estamos zombando da futura ministra do Ministério da Amélia, da família ultrapassada e dos direitos humanos e dos antidireitos humanos, ou direitos humanos para humanos direitos, que isso na verdade é antidireitos humanos, porque na verdade ela foi abusada quando era jovem, até criança, né? E é aí que vem o testemunho dela no culto. Ela pegou o veneno e ia tomar, porque ela estava numa situação terrível, foi abusada, e foi no pé de goiaba e viu Jesus, teve essa experiência mística, religiosa, que mudou a vida dela. Não tomou veneno, se esqueceu, porque ficou maravilhada com Jesus, lindo e tal. Veja, ok, isso é bonito, mudou a vida da pessoa, mas o que nós zombamos e criticamos é que não venha fazer proselitismo religioso com isso. E pior do que proselitismo religioso, não venha querer misturar política. O que é querer misturar política com religião fundamentalista teocrática? É querer legislar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Querer legislar. O que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Se eu não me engano, são mais de 200 deputados nessa bancada da Bíblia, num país plurirreligioso. Porque eles não são plurirreligiosos. É a Bíblia deles, é a religião deles, é o Deus deles. De uma maneira assim mesmo, batendo na mesa, bitolada. Uma mentalidade não só ultraconservadora, mas anacrônica, obscurantista, contra a ciência, contra o pensamento, contra os direitos e as liberdades civis individuais. Então veja só, por que essas pessoas têm tanta comiseração com um caso de abuso como dessa ministra, mas por que essa ministra e esses bolsonaristas todos não investem por isso mesmo, não incentivam por isso mesmo uma educação de sexologia e de sexualidade nas escolas? Porque nós sabemos, até em termos estatísticos, que majoritariamente o abuso vem do núcleo familiar. O padrasto, às vezes é o próprio pai, é um tio, é um vô. Mãe é uma coisa raríssima, mas sabe? E aí essas crianças, elas não têm para onde correr. Às vezes elas vão contar para a mãe ou não acredita, ou também não pode fazer nada, ou também é abusada. E aí a escola, que é o segundo grande núcleo importante depois do familiar, tem que intervir, tem que ensinar, tem que, em casos até que se envolve crianças, mas nem ensinar, é interceder com a polícia, com qualquer coisa nesse sentido, com o conselho tutelar, etc. Não. Essas mesmas pessoas, são a favor do escola com censura. Não é escola sem partido, é escola com censura.
Eu tive, acho que foi no ensino médio, sempre estudei em escolas públicas, acho que eu tive aula de sexologia, alguma coisa assim, ou sexualidade, era um desses nomes. Era uma professora só para isso, porque era dentro de um contexto de ensino, como é que se diz? Onde a gente passava mais tempo na escola, etc. Todo mundo fala sobre isso, depois me veio um nome, esqueci. Onde a gente passa mais tempo, até a tarde na escola e tal. E tinha aula de sexologia. Sabe, no ensino médio, na pré-adolescência, é fundamental se ensinar isso. Em relação às crianças, é fundamental que elas tenham esse espaço para poder não serem ensinadas a respeito de sexo, mas que o ambiente educacional seja aberto, escolas privadas e públicas, seja aberto para poder interceder nesses casos. Eu sou professor, eu tenho uma tia minha, prima, eu chamo de tia porque ela é um pouco mais velha, prima Vera, que deu aulas em tudo que é canto, aula de história, tá com 70 e poucos anos. Ela diz, olha, acho que foi nos anos 90, de repente, ela já se aposentou há muito tempo, mas de repente garotas do 6º ano, isto é, quantos anos elas tinham? O 6º ano do fundamental, estavam surgindo grávidas. E a escola teve que chamar psicólogos, etc., para falar com essas meninas, falar com aquelas que não estavam grávidas, ensinar sobre camisinha. Por que elas vieram grávidas tão cedo? Estamos falando não de qualquer mulher ou menina, estamos falando de famílias com condições precárias, socioeconômicas precárias. Porque não houve uma campanha de conscientização do que é camisinha. Os pais não falam, ou não querem discutir isso, ou não sabem. As próprias mães e os pais pediam para essa minha familiar, essa minha tia, que sempre ensinou história, hein? Não era nada de sexologia. Embora haja uma história da sexologia também, vejo Foucault e tal. E aí entra a filosofia também. Pediam para as professoras ensinar, porque os próprios pais não sabem, ou às vezes os filhos também não dão crédito para os pais. Quer dizer, esta interlocução entre família e escola, e a independência da escola em relação à mentalidade e à cultura familiar, é fundamental, e é isso que eles querem acabar. Então por que eles têm tanta comiseração com este caso da ministra e não tem com isso que eu estou falando aqui? A importância de se ensinar o que é camisinha, o que é sexo, e sexologia e sexualidade. Não, é um pensamento anacrônico, obscurantista, anti-ciência, anti-progresso. E aí acontecem casos como o dessa ministra. Ou você acha que Jesus vai aparecer para todas e todos? Sabe, eu fico indignado que o Brasil, o mundo inteiro, ensinando sexologia e sexualidade desde a escola, desde a mais tenra idade, de uma maneira sutil, que depois vai se desenvolvendo de acordo com a biologia e as etapas cognitivas do sujeito. E o Brasil, querendo o Estado Islâmico fundamentalista, né? Esta ministra é tão reprimida pela religião que ela chegou a falar que o ponto G é uma invenção dos livros do MEC petista. Meu Deus do céu, essa mulher não sabe o que é um orgasmo. Por quê? Porque ela teve uma experiência sexual traumática. E nunca ensinaram para ela sobre sexologia, e ela vai para uma religião machista e ela incorpora isso. É uma coisa terrível que a gente tem que fazer frente com a educação popular nas redes sociais e nas ruas. As feministas, os movimentos sociais. Veja agora o que ela quer, bolsa estupro. Dá cerca de 85 reais para a mulher não abortar, e até exigir que haja um vínculo, meu Deus do céu, das mulheres com o estuprador para que ele arque com o dinheiro. E há até pessoas, eu vi aí nas redes sociais, e às vezes até mulheres, o que é pior, falando que pode até nascer um casamento disso. Um vínculo com o crápula do estuprador. É isso que vocês querem? Não, gente. A gente tem que resistir, lutar, conscientizar as pessoas, tem que ter aula de sexualidade, sexologia como eu tive, e abrir a cabeça, ter aula de tudo, conversar sobre tudo. O artigo 206 da nossa Constituição é assim, é por isso que o projeto de lei Escola com Censura, que ainda bem foi enterrado este ano e que vai ter mais resistência no que vem para
ele não começar e ser obstruído, o artigo 206 da nossa Constituição é livre pensar, aprender, ensinar num ambiente democrático e plural. É isso que eles querem tirar, para que continue a pedofilia, para que continuem abusando, que o pensamento anacrônico, conservador, fundamentalista, teocrático da bancada e das famílias pesem mais do que a independência dos ambientes e de próprios princípios liberais, dos direitos civis do indivíduo. Depois, a questão do aborto, que eu falei, que as mulheres vão ter que lutar contra até esta ministra cair, todos nós, movimentos estudantis, contra esse ministro da deseducação, ambientalistas contra esse ministro que era secretário do Alckmin e que quer acabar com reservas para fazer ambientais e ecológicas, para fazer turismo e lucrar com os mineradores e os ruralistas, até cair tudo isso. O Brasil quer entrar em contato, até a nossa economia quer entrar em contato com os grandes acordos e com grandes desenvolvimentos sustentáveis, que é o que inclusive dá dinheiro. O Brasil o mercado brasileiro perde dinheiro quando passa por cima disso. E um pensamento contemporâneo sobre tudo. Sobre tudo. Essa gente quer voltar 2, 3 séculos atrás, ou mais. Então, vai ter que fazer frente. Por que essa gente também não tem comiseração com as milhares de mulheres que abortam todos os anos e correm risco de vida? Em clínicas clandestinas. Qualquer mulher? Não. E é isso que as feministas têm que aprender também. São as mulheres pobres, negras, mas antes da etnia até vem a classe. Antes do gênero e da etnia vem a classe socioeconômica. Porque estes evangélicos, esses fundamentalistas querem prender. Não é qualquer mulher, não vai ser a mulher rica, a madame que tem dinheiro, ou boa condição de vida, que tem dinheiro para pagar uma clínica privada e aí tira o filho, tranquilo, não vai ser presa. É a mulher pobre que vai ser presa. Mas não vai ser presa, porque nós não vamos deixar. Eu pelo menos espero que este país, que é tão contraditório, mas é complexo, é múltiplo, não deixe esse discurso passar e virar lei, e aí acontece. Acho que nem o Senado tem tanto desatino desse jeito, nem o Supremo Tribunal Federal. Mas, volto a dizer, a extrema-direita desvia o foco das nossas verdadeiras urgências. Se a questão é abuso sexual, é pedofilia, se a questão é a vida, se você é pró-vida e tudo isso, é preciso investir em educação sexual, de sexologia. É preciso. As famílias não estão ensinando, as gerações mudaram, mas tem muita família que ainda não... E não tem o conhecimento que um professor de sexualidade e sexologia tem, junto com psicologia também. Não vai ter o pai e a mãe, muitas vezes, na maior parte das vezes. É preciso incentivar uma educação assim, senão vai tudo aprender errado com os colegas e tal. Às vezes os colegas ensinam certo, mas, novamente, metodologia é o professor que vai ter esse direito de cátedra. Investir não numa Amélia, mas no desenvolvimento da mulher pobre. E aí entra até o homem pobre, é uma distribuição de renda, não é este capitalismo ultra neoliberal, junto com o extremismo de direita armamentista, um Estado policialesco que mata pobre e favelado, e tira nossos direitos sociais e trabalhistas, e este fundamentalismo anacrônico de Estado Islâmico e de Arábia Saudita. Não é isso que vai fazer o Brasil crescer mesmo. Os grandes países desenvolvidos, civilizados, estão legalizando a maconha, descriminalizando o aborto, tratando o aborto como questão de saúde pública, legalizando a maconha contra o tráfico, entrando numa mentalidade madura, tratando a violência como questão de renda, trabalho e distribuição de riqueza e melhoramento do nosso espaço urbano, favela, periferia, centro urbano, criando bairros, etc., acabando com esse nosso passado, pelo amor de Deus. Então, bom, farei mais vídeos sobre tudo isso e textos que eu tenho feito no meu blog e por aí nas redes sociais, mas isso foi apenas uma expressão minha de indignação para fazer vocês pensarem e juntar minha voz
junto com esses que são contra todo esse obscurantismo, a favor de um iluminismo, uma centelha iluminista, para que nós possamos desenvolver este país através de um rumo múltiplo, plural, constitucional. Então acredito que eu falei tudo que eu tinha para falar, mas vamos sacando qual é a estratégia da extrema-direita, né? Vamos sacando. Desviar o foco, falar disso, vir com esse misticismo, com esse fundamentalismo, mas não encarar as nossas urgências. E mais, e aí que entra um puxão de orelha para a esquerda. Não adianta falar de direitos humanos, é o que o Deleuze falava, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Não existe justiça, direitos humanos. Existem direitos da vida que você precisa criar. Precisa criar. Num caráter não abstrato, mas construtivista. Para com esse abstracionismo. Os direitos da vida, quer dizer, os direitos de emancipações da mulher, direitos em relação ao aborto, isso existe, né? Tudo isso vai existindo, os deputados vão fazendo. E nós, cidadãos, também vamos criando. Os direitos LGBTs, direitos em relação ao ensino, direitos em relação ao ensino plural, democrático, livre, direitos em relação ao trabalho, direitos em relação aos LGBTs, etc. Tudo isso é criado, né? Não adianta falar de forma abstrata em direitos humanos. Bom, então eu junto a minha voz, o meu pensamento, as minhas ferramentas de escrita e de fala, aqueles que querem afastar todo esse obscurantismo, que acreditam em valores progressistas, que acreditam que o Brasil tem tudo é uma grande potência e tem tudo para se desenvolver através de distribuição de riqueza e não concentração de riqueza, não um capitalismo ultra-neoliberal que corta direitos sociais e trabalhistas, como já fez com o desgoverno Temer, foi muito austero, e não com este fundamentalismo religioso charlatão. E aí que eu falo também, Nando Moura, você deveria ser investigado pelo Ministério Público. Você não está preocupado com a situação do país, você está preocupado em movimentar incautos e sempre ser lacaio. Você é um lacaio para limpar a barra dos bolsonaros e de politiqueiros da direita e da extrema-direita. Você não tem nenhuma credibilidade. Agora, então só para terminar, quando eu falo aqui gente maluca, veja esse chanceler absurdo, Olavete. Meu Deus do céu. O Olavo de Carvalho é um descolarizado, é um bandido, né? Ele sumiu do país porque é um monte de processo bem difícil para ele e ele não faz nada nos Estados Unidos. Ele escreve e fala para brasileiros. E ele fugiu da escola para sempre, repetiu no 4º ano e indicou o ministro da Deseducação. Veja, o problema não é ser conservador, ser de direita, o problema é que chegou no limite do anti-intelectualismo e da burrice e é uma ignorância que produz o extremismo, pautas extremistas. Gente maluca, incompetente, aí eu puxo também o Paulo Guedes e esses ultraneoliberais, que não têm experiência na administração pública, não sabem do valor e da importância dos serviços públicos de saúde e educação no Brasil, não vivem no cotidiano com a sociedade brasileira, não sabem de nada, não tem nenhuma experiência na administração pública, tampouco na alta burocracia federal. É uma nova Zélia Cardoso. Né? Para bom entendedor, minha palavra basta. E corruptos. Todos os 22 ministros são investigados, são até réus. E tem até... E quando eu falo corruptos, é o próprio Bolsonaro, o Onyx, o próprio Sérgio Moro também. O Onyx, confesso, o próprio Sérgio Moro conivente com essa corrupção toda e vai tutelar essa corrupção toda. Os filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro pai, corruptos, nepotistas, estão mamando na teta do governo de uma forma corrupta, com fantasmas, laranjas. E os pastores, esses bandidos, né, que deveriam ser presos
e muitos templos deveriam ser fechados e cobrar taxa desses templos. Porque eles enganam as classes mais baixas através da fé. Então é isso por enquanto. Estamos juntos, não só na resistência e na luta, mas realmente para botar abaixo todas essas pautas. Me acompanhem, estamos juntos. Até daqui a pouco. Só para me complementar um pouquinho. Não basta botar abaixo essas pautas todas. Extremistas, militaristas, ultra-neoliberais, machistas, misóginas, racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas. Não. Fundamentalistas, etc. Obscurantistas. Não. E ficar como está. Não. Volto a dizer, nós precisamos deste caráter construtivista, numa atitude proponente, criativa, para criar as nossas pautas. Paralelamente a isso, não digo dialogar com essa gente toda que está aí na linha de frente, mas dialogar com a população brasileira. Mostrar dados, mostrar como é que está a experiência internacional em relação a tudo, pautas de costumes, pautas sociais, de direitos trabalhistas, pautas em relação a vários setores das emancipações da mulher, dos direitos da mulher, etc. Aborto, etc. Educação e tal. Mostrar como é que está a experiência internacional. Fazer uma frente para os democratas, os progressistas e a esquerda no geral, dialogar com as camadas menos privilegiadas, mais vulneráveis, que estão votando na direita e que estão cooptados pela elite, que não quer distribuir riqueza, quer concentrar riqueza, essa elite hegemônica, escravista, né? Dialogar, fazer uma frente, né, para descentralizar este espaço que as igrejas, os pastores neopentecostais tomaram em relação aos pobres. Né? Você liga a televisão lotada de igrejas neopentecostais, os templos lotados, as imagens, e você vê lá, são os pobres que estão indo. O rico vai na igreja católica, ou na espírita, sei lá. É preciso dialogar com essa gente, né? E aí vem a educação popular, como eu já disse, que Paulo Freire tanto insistia, as redes sociais, intervir com as redes sociais, fazer esta... Não só os partidos e os políticos vão ter obrigatoriamente que fazer isso, nós também, porque é a nossa vida, é a vida do nosso país e do outro, e dos outros, não só nossa, nós queremos ser privilegiados, não, é do outro, dos outros, é a vida em comunhão numa sociedade. Bom, e aí vem outras coisas, contra a cultura, contra a hegemonia, o valor da filosofia, da arte, diante disso tudo. Mas este papel de conscientização e de educação, ele é determinante. Não basta então, portanto, apenas botarmos abaixo essas pautas. É preciso mostrar que elas, por que e como elas não dão certo. Como elas querem, a direita, ela quer tratar as consequências dos problemas, da violência, os problemas de tudo, do abuso, etc, etc. Dos abusos sexuais, as consequências das tragédias sociais, naturais, não. É preciso mostrar as causas dos problemas. E na maior parte das vezes, a causa é a classe socioeconômica. Está atrelada à classe socioeconômica das coisas. Então, trazer soluções criativas, proponentes e mostrar as causas dos problemas, as urgências e as soluções que nós temos, que cada um de nós temos em relação a isso tudo. Criar esse canal de diálogo é fundamental, vai ser fundamental. Não apenas resistir, lutar, botar abaixo e tal. Porque o que eu estou dizendo é que pode vir um governo bom de esquerda, de inspiração socialista ou social-democrata, que misture o que é de bom no capitalismo, uma pulverização de mercado capitalista, com direitos sociais e tal. Mas, que foi o que o Lula fez e tal. Mas, embora favoreceu banqueiros e oligopólios, mas fez uma capitalização dos pobres, ascensão social, tirou o país do mapa da fome.
Mas não importa, mesmo que venha um bom governo com reformas tributárias importantes que até agora não foram feitas, estas pautas, essas lutas, elas vão precisar ser criadas e conquistadas da mesma forma. Um governo tirano, um governo mais liberal, elas vão precisar ser conquistadas. Entendeu o que eu quero dizer? É algo que é dentro e fora das instituições, em todos os âmbitos, com todos os movimentos nas ruas e nas redes sociais, etc, 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 para fazer justamente essa frente. Não basta botar abaixo todo esse obscurantismo, é preciso mostrar por que vale a pena as nossas pautas, as soluções que nós temos, o nosso caráter construtivista, proponente, etc. Então, esta não é uma resposta otimista, é uma resposta que eu dou alegre em relação a isso, no quesito de construir o nosso dia, a nossa política, a nossa economia e a nossa sociedade. É a resposta que eu dou, certo? O Brasil não merece realmente Estado Islâmico nem Arábia Saudita. Eu acredito que vocês também acham isso. Nós somos plurais, democráticos e múltiplos. Pelo menos assim eu espero. Queremos construir uma nação cada vez mais profunda neste sentido. Mãos à obra. Farei mais vídeos sobre tudo isso. E volto a dizer, Nando Moura, quem tem bastante inteligência, né, quem não te conhece, que te compre. As máscaras dessa direita, dessa extrema direita, já caíram há bastante tempo. Falta pouco para a lua de mel acabar e não vim algo morno. Vim tudo isso que eu estou falando de construção para nós botarmos na mesa. Luta, resistência e inteligência.